Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu... Pessoal da igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. O que nós temos para falar hoje, irmãos, que Deus colocou no meu coração, é uma palavra que se encontra lá no livro de Apocalipse. Eu não queria trazer esta palavra, eu queria falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo, mas o Senhor não me permitiu. E foi essa palavra que Ele me trouxe nesta noite, e é sobre esse livro que nós vamos comentar. Só que para isso, eu vou precisar da ajuda do pastor Evandro, que vai me ajudar com os versículos que nós vamos passar, porque nós vamos falar hoje, irmãos, das bem-aventuranças do nosso Senhor Jesus. Esse livro de Apocalipse, irmãos, ele traz para a gente esperança e orientações, e não medo. Muita gente não gosta de falar de Apocalipse, porque ele é um livro que traz coisas que muitas das vezes assustam. O autor é João, e ele se encontrava na ilha de Patmos. Patmos, irmãos, era a ilha onde o Império Romano colocava aquelas pessoas que ele não gostava, ou vamos dizer assim, que tentavam agredir o seu governo. Então, para lá eles colocavam os líderes religiosos, os líderes políticos que não eram do agrado deles. Então, João foi colocado ali naquela ilha, tá? Mas nós entendemos, João foi colocado ali não porque ele tenha cometido algum crime, não. Ele foi colocado ali porque falava de Deus e dava o testemunho de Jesus Cristo. Nós entendemos, irmãos, que muitas das vezes aquilo que o homem pensa que está nos fazendo mal, ele está nos fazendo bem. Porque o nosso Deus é um Deus especialista, irmão, de transformar a maldição em bênção. E ali, João recebe a revelação de Cristo a respeito deste livro, dada pelo nosso Senhor, Deus, que entregou a Cristo para que seja revelado para os servos. Quem são os servos? Eu e você, somos nós. Nós fomos trazida esta revelação do conhecimento do futuro, segundo a revelação que Jesus Cristo envia o anjo para trazer a terra. E o cenário descrito era este: João, arrebatado pelo Espírito no dia do Senhor, houve uma voz poderosa que inicia a revelação de Jesus Cristo. Então João revela, ou melhor, Deus revela que é eterno, vencedor da morte, encoraja João a não temer e o manda registrar a revelação, mostrando que as 7 estrelas e os 7 castiçais representam a igreja e sob o cuidado de Deus. João recebe uma mensagem específica, irmãos, para as 7 igrejas, as igrejas da Ásia Menor, atual, Turquia. Ele recebe a mensagem para a igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sárdia, Filadélfia e Laodiceia. Foram 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, irmãos, 2 se destacaram. Uma de um modo positivo e a outra de modo negativo. Filadélfia foi uma igreja fiel, obediente, perseverante, elogiada e recompensada por Jesus. Essa é a igreja que nós devemos fazer, essa é a igreja que nós devemos seguir. Laodiceia, irmãos, foi uma igreja morna, sem fervor espiritual, sem paixão e nem arrependimento, orgulhosa e autossuficiente. Ela era uma igreja, a Laodiceia era uma igreja rica fisicamente, mas pobre espiritualmente. João, irmãos, vê agora o trono de Deus. E nesse trono ele enxerga um livro que só Jesus, o Cordeiro, poderia abrir.
Cada selo, cada trombeta, cada taça revela o juízo de Deus e aumentando em intensidade até o julgamento final sobre a terra. Aleluia. Irmãos, quando comecei esta fala, eu disse que ia falar das 7 bênçãos, né, das 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse, mas até agora eu só falei de coisas que não tem nada a ver com bênção. Mas as 7 igrejas, os 7 selos, as trombetas e as taças, revelam o plano mostrado e o estado da humanidade, que não é diferente do dia de hoje. A humanidade não quer saber de Jesus. São poucos que buscam a presença de Deus. Mas o juízo de Deus é progressivo, irmãos. A justiça de Deus é verdadeira e ela veio. Só que para aqueles que creem no Senhor Jesus, que estão na presença dele, somente esses vão viver as bem-aventuranças. Pastor Evandro, agora o senhor me ajuda. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nós temos a primeira bem-aventurança. E essa bem-aventurança, irmão, são para os que vencem com Cristo. São os que vencem com Cristo. Aleluia. São aqueles que leem, ouvem e guardam a palavra do Senhor. Então, irmão, nós precisamos nos santificar, estudar a palavra de Deus, prestar atenção às suas instruções e viver de acordo com o ensinamento da palavra. Se nós pregamos a palavra, se nós mencionamos, levamos a palavra e não vivemos, nós não estamos sendo fiéis ao Senhor. Na época de Jesus, a leitura da palavra era feita pelo líder. Não, na igreja, o líder lia a palavra, não era porque os membros não sabiam ler, era para não empatar do entendimento daqueles que estavam sentados. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor com reverência. Nós precisamos ir para a casa do Senhor e focar na palavra, porque a palavra fala conosco. Muitas vezes nós chegamos, entramos na igreja, saímos e dizemos que Deus não falou conosco. Por quê? Porque nós não focamos na palavra. Ou nós estamos no celular, ou nós estamos conversando com alguém. Então a reverência da casa de Deus é importante, porque nós vemos aqui para adorar, como eu falei no meio do louvor aqui. O Senhor, Ele é Senhor antes de ser o nosso pastor, e nós somos servos. Nós fomos feitos para servi-lo, para fazer a sua boa obra, irmãos. O Salmo 119, 11 diz: guarda no coração guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, para nós não pecarmos contra Deus, para nós não cometermos blasfêmias contra o Espírito Santo, irmão, porque se cometermos não teremos perdão. Então nós temos que guardar essa palavra, essa palavra genuína e verdadeira no nosso coração. Quem ouve a palavra deve prestar atenção, perguntando: que Deus quer me ensinar hoje e como devo viver isso? Muitas das vezes não é isso que a gente ouve, né? A gente está cansado de ouvir, descendo aqui, o pregador desce e o irmão diz assim: ó, essa palavra também foi para ti. Essa palavra foi falada para ti. O pregador pregou para ele mesmo. A gente nunca pergunta para a palavra que nós estamos ouvindo o que é que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Qual é o ensinamento que Ele quer trazer para mim e para a igreja? Mas nós sempre dizemos que é para alguém, nunca para nós. Não é assim que funciona, irmãos? Eu vi hoje isso constantemente no almoço. Eu vi isso constantemente. Eu vi isso na sexta-feira, numa vigília que nós estávamos. O pregador estava lá pregando. A minha esposa disse assim: meu irmão, essa palavra foi toda para ti. Glória a Deus. Toda para ti, não sobrou nenhuma para ela, foi toda para mim. Quando é bênção, toma posse. Mas quando a palavra é de correção, é para o irmão. É para
para a irmã, né? Nunca é, né, para aquele que está ali ouvindo a palavra. Guardar, irmãos, guardar a palavra significa obedecer, preservar e viver a palavra de Deus. Aleluia. A palavra diz que, lá em Salmo 119:2, felizes os que guardam o mandamento de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Então, essa pessoa que segue os mandamentos de Deus, essa pessoa é a verdadeira, que tem a verdadeira felicidade, é o bem-aventurado. Capítulo 14, ou melhor, verso 14, 13, pastor. A segunda bênção, ainda de Apocalipse, 14, 13. A segunda bênção. (14, 13) diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, mas as suas obras os acompanhem. Irmãos, os fiéis que morrem em Cristo descansam em paz. E o que é morrer em Cristo? É nós aceitarmos, ainda vivo, Jesus Cristo nas nossas vidas. É nós descermos as águas e reconhecermos publicamente que o Senhor é o nosso Salvador. Então, irmãos, a recompensa de Deus pela nossa perseverança, mostrando que a morte não é o fim, mas a morte é o início da vida para o cristão, para aqueles que morrem em Cristo Jesus. A palavra diz: então ouvi uma voz do céu. A voz de Deus ainda, irmãos, consola hoje em Cristo. Aleluia. Porque João ouviu uma voz, e em Cristo a morte é início da eternidade, e o Espírito Santo garante o descanso. As boas obras são feitas por amor a Deus e permanecem e não são esquecidas. Então, irmãos, observe que as suas obras que você faz para Deus de coração, Ele jamais vai esquecer. E o Senhor, irmãos, jamais vai ficar devendo a alguém. Aquilo que você faz para a obra do Senhor, pode ter certeza que Ele vai te recompensar. Aleluia. Quando o sofrimento, irmãos, parece insuportável, lembre-se que o céu ainda fala, porque João ouviu a voz do céu dizendo: escreve. Então nós, o Deus que falou com João, é o mesmo Deus que está aqui, é o mesmo Deus lá do passado, do presente e do futuro, que Ele também fala com você, quando você busca, quando você se dedica à sua palavra. Ele com certeza vai falar com você. Este livro aqui, irmãos, foi comentado no estudo bíblico, é a única obra, aleluia, que você medita nela e o teu autor te responde. Este é o único livro que você vai falar com ele e ele vai te responder. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Mateus nos ensinou como nós vamos fazer isso. Para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, nos colocarmos de joelho e falar com o Pai em secreto. E o Pai irá nos responder. Glória a Deus. Irmãos, não temas a morte. Aleluia. Tema morrer sem Jesus. Esse, não tema, eu gosto mais de dizer que não tema perder tudo que você tem, mas não perca a presença do Espírito. Porque o salmista, Davi, ele quando orava, ele pedia para o Senhor e concedeu um coração puro. Ele pedia para que o Senhor lhe desse pensamentos e desejos limpos, mas que nunca tirasse dele a presença do Espírito Santo. Então, irmãos, a gente sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Aleluia. Pastor, 16:15, a terceira bem-aventurança. 16:15.
A terceira bem-aventurança, diz assim a palavra do Senhor: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esta bem-aventurança, esta bênção, essa felicidade aparece no meio da sexta taça da ira, justamente quando o Senhor está derramando ali aquela sua taça, o rio Eufrates seca, e é ali justamente que esta bênção aparece. Enquanto o mundo, irmãos, caminha para o juízo final, aleluia, Jesus nos chama a vigiar a respeito da sua segunda vinda. E essa segunda vinda de Jesus, irmãos, está próxima. Os sinais estão aí. Nós temos visto nos jornais as nações se levantando contra nações, guerras, cristãos sendo perseguidos. Tudo isso, irmãos, está à nossa vista, só está confirmando o que está escrito na palavra. E quando Jesus vier, ele veio de uma maneira súbita e inesperada. Então Jesus vai vir de forma repentina, como um ladrão. Porque se nós soubéssemos, irmão, o dia que o ladrão veio, a gente ficava vigiando a noite toda, para que ele não entrasse, não levasse nada de você. Mas nós precisamos vigiar sim, diariamente, porque quando Jesus voltar, nós temos que estar preparados. Não podemos agir, irmãos, como aquele pessoal lá aquele povo lá do Antigo Testamento, que quando o Messias estava lá, eles não reconheceram o Messias, não receberam o Messias como Senhor, o povo de Israel. Por isso, irmãos, por causa dele, a graça, a bênção e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Mateus 24, 42 diz: vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A parábola dos servos vigilantes reforça a necessidade de estar pronto para a vinda do Senhor. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos vigiar, para que quando o Senhor vier, irmãos, nós precisamos estar prontos para receber. E só tem uma maneira de nós estarmos prontos, é nos santificarmos todos os dias, né? E só através da santificação que nós podemos ver a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A quarta bem-aventurança, pastor, 19:9. Diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados. Olha o chamado de novo aí. O chamado está aqui desde quinta-feira. Olha o chamado. São chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Esse versículo, irmãos, ele celebra a bem-aventurança dos que são chamados à ceia do Cordeiro, simbolizando, irmãos, a união eterna entre Cristo e a sua igreja, a promessa de salvação e alegria para os fiéis, para aqueles que são fiéis a Deus. Irmãos, como é bom nós estarmos na presença de Deus, como é bom nós podermos sempre participar da Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos ter uma vida renovada a cada 30 dias na presença do Senhor. Aqueles que ainda, irmãos, não desceram as águas, aqueles que ainda não têm o conhecimento do Senhor, experimente, porque eu sei da onde o Senhor me tirou. Hoje eu estava sentado aqui no estudo bíblico, o pessoal estava lá fora, naquela confusão de manhã, vindo ali da Débora. Eu já fiz isso. Então, quando eu estava fazendo zoada ali no meio da rua, eu estava lembrando lá do meu passado. Mas Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele estendeu a sua mão para mim, para a minha família, para a minha esposa, e de lá nos tirou e nos trouxe para cá, para estar na presença dele. Então eu sou grato por isso, e gratidão é uma coisa que nós devemos ter sempre
gosto muito de dizer que quando nós damos, nós temos que ficar quietos. Mas quando nós recebemos, nós temos que agradecer àquelas pessoas que nos ajudaram. Então eu sou grato a Deus, eu sou grato pela igreja, pelos nossos pastores, eu sou grato pela oportunidade que me foi concedida de estar na presença do Senhor. O convite, irmãos, é real, é verdadeiro e é registrado para confirmar a importância dos que são chamados, mas participar da ceia do Cordeiro, aleluia, apenas os que aceitam e permanecem fiéis. Então, para me participar da ceia, das bodas do Cordeiro, eu tenho que aceitar Jesus e permanecer fiel até o fim. Não adianta, irmãos, eu começar e parar no meio do caminho, porque se eu não for até o fim, eu não vou receber a coroa da vida. E essa coroa só é dada para aqueles que lhes são fiel, que é fiel ao Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, Cristo, ele veio no mundo, ele viveu no meio de nós, ele esteve como? Ele esteve aqui 100% homem, 100% carne. Ele aprendeu das nossas fraquezas, só não dos nossos pecados. Ele nunca teve pecado. Ele morreu naquela cruz para que eu e vocês, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo, irmãos, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for através dele. Irmãos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um Deus com três pessoas diferentes. Nós vivemos agora, irmãos, no tempo da graça, mas as portas, irmãos, estão se fechando. Mas ainda dá tempo de entrarmos e participar da boda do Cordeiro. Glória a Deus. A vinda de Jesus, irmãos, não é uma promessa ilusória. O céu é real, porque o apóstolo Paulo lá esteve no terceiro céu, assim diz a sua palavra. E Deus garante o banquete eterno. A igreja, purificada pelo sangue do Cordeiro, se responder ao seu chamado, vai seguir plenamente e será salvo. Irmãos, como é bom nós podermos estar junto com o Senhor quando Ele vier para buscar a sua igreja. Porque muitos, irmãos, são chamados, mas poucos serão os escolhidos. A quinta bênção, irmãos, está lá em Apocalipse 20 e o verso é o de número 5. 26. 20 e o verso é de número 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Então, essa passagem nos revela uma promessa gloriosa de Deus, para os que pertencem a Cristo, participar da primeira ressurreição e escapar da segunda morte, é reinar com Cristo. E esse versículo, irmão, ele une esperança, ele une identidade e apresenta vitória. A primeira ressurreição, irmão, é a vitória dos que participam com Cristo. Os justos ressuscitam para a vida. E quem vai ressuscitar, irmão, são aqueles que morreram em Cristo Jesus. Desde Abel, o primeiro assassinato registrado na Bíblia, até o último santo da tribulação. Esses que reconheceram Jesus vão participar da primeira ressurreição.
não passarão pela segunda morte. Esses terão o corpo glorificado como o corpo de Jesus. E não são atingidos pela segunda morte, lavados no sangue do Cordeiro, tornando-se sacerdotes do Deus e reinam com Cristo no seu reino, compartilhando a sua vitória e a sua autoridade por um período de 1000 anos. Aleluia. 1 Coríntios 15:22 diz: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Então, irmãos, quando Adão pecou, por causa da sua desobediência, ele saiu do paraíso. E quando ele sai do paraíso, irmãos, o pecado entrou no mundo. Todos, a partir daquele momento, da desobediência de Adão, já nascem no pecado. O pecado era tão grande naquela época, que cheirava mal às narinas de Deus. A um ponto do Senhor querer destruir toda a humanidade. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, observe o quanto Deus nos ama, o quanto Ele cuida de nós. E esse amor que Ele tem por mim e por você, nós não merecemos. Mas mesmo assim, Ele nos ama. Nós, irmãos, Deus jamais se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. Lembra da história do filho pródigo? Ele estava lá na casa do pai. Ele pediu a herança dele e foi embora. Gastou, se divertiu. Só que quando chegou o momento de dificuldade, ele reconheceu que ele tinha o pai. E de imediatamente ele voltou. Quando nós nos arrependemos, que nós voltamos para a casa do Pai, o Pai está sempre de braços abertos para nos receber. Aleluia. Irmãos, quando a ovelha se perde, o pastor vai atrás. Quando a dracma perdida, o pastor vai buscar, vai procurar até achar. Mas quando você sai da casa do Pai sozinho, você também tem que voltar sozinho. Então, irmãos, é essa a palavra que eu gostaria que os irmãos meditassem, que nós precisamos estar na presença de Deus. Aleluia. Tiago, ou melhor, 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Então, para que não haja dúvida, aqueles que morreram em Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus vier buscar, eles ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira morte. Esses não vão passar na segunda morte. A segunda morte é lá no final, depois do milênio. E essa esperança sustenta os santos na tribulação. E o cristão vive, irmãos, com o olho no futuro. Por isso, ele persevera no presente. Então é agora, é neste momento que eu tenho que buscar, é neste momento que eu tenho que perseverar e buscar a presença de Deus. E para quando Ele vier, nós temos que estar preparados. O sofrimento do tempo presente, não se compara com a glória que há de vir. Aleluia. Então tenha certeza, espere no Senhor, permaneça firme, continue buscando, porque vai valer a pena. Jesus, irmãos, é a ressurreição, é a vida. Quem crê em Cristo, irmãos, não entra em condenação, porque vai participar da primeira ressurreição. A palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos perseverar até o fim. Aleluia. Sexta bem-aventurança, pastor, 22:7.
Diz assim a palavra: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia. A profecia deste livro, aleluia. Jesus, irmãos, ele voltará em breve, isso é fato, né? Porque ele nunca deixou de cumprir as suas promessas. Muitas das vezes, nós acreditamos mais naquilo que nós estamos vendo, mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Mas a palavra dele está aqui. E tudo que nos foi prometido, desde lá do Antigo Testamento, com exceção, irmãos, das promessas escatológicas, que é o livro de Apocalipse. Essas ainda não foram cumpridas, mas vão se cumprir na segunda vinda de Jesus. Então, promessas, irmãos, de Deus, ela não falha. O homem pode até falhar com você. O homem pode até te decepcionar, mas Jesus Cristo jamais irá te decepcionar. Então Jesus voltará em breve e a sua vinda é certa. A verdadeira bênção pertence àqueles que guardam, já falamos isso, que guardam a palavra, não apenas ouvindo, mas obedecendo e vivendo permanentemente fiel em meio às provações. Provações, todos nós vamos passar. E nós devemos dar graça a Deus por isso, é o que nos ensina o apóstolo Paulo. Dai graça em tudo. Graça nos momentos bons, né? Quando nós recebemos algo do Senhor, nós temos a obrigação de vir agradecer, porque Jesus Cristo cobra isso de nós. Porque aqueles 10 leprosos foram curados, apenas um voltou para agradecer. Mas também nos momentos difíceis, irmão, nós temos que também dar graça. Eu tenho que dar graça porque eu estou passando pela dificuldade. Não é por isso. Eu tenho que dar graça porque Jesus está comigo, porque Jesus está segurando na minha mão, porque Jesus está conduzindo para a vitória. Então, irmãos, não devemos em momento nenhum desistir dos planos que Deus tem para a minha vida, dos planos que Deus tem para a sua vida. Porque os planos de Deus são perfeitos. Perfeitos, que não há como eu entender aquilo que Ele quer para mim ou para a vida dos irmãos. Muitas das vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. Não pedimos para glorificar o nome de Deus, mas nós pedimos para o nosso próprio deleite. E toda vez que nós pedimos para nós, não vamos receber, pode ter certeza disso. Agora, quando nós pedimos para que o nome de Deus seja glorificado, pode ter certeza que a bênção vai vir. Aleluia. Nós vimos, irmãos, que Ana orou, pedindo o Senhor o filho. Orou e orou. Quando ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te dar de volta para servir na tua casa. Quando ela fez isso, imediatamente o Senhor a abençoou. Então, enquanto ela pedia para ela, Deus não abençoou, mas quando ela fez a promessa, ela fez o voto de Deus: se o Senhor me conceder essa bênção, Senhor, eu devolverei ela para trabalhar para o Senhor na tua obra. Então, irmãos, pense muito bem na hora que você está pedindo para Deus. Peça para Ele, mas peça para que o reino dele cresça, para que ele venha a crescer mais. Lembra de Nabucodonosor, que nós falamos na quinta-feira passada? Ele era um homem cheio de poder, cheio de riqueza, cheio de glória. Até Jerusalém ele entrou e dominou, levou o povo cativo, levou os utensílios do templo do Senhor. Mas ele não deu a glória para Deus. Ele achou que o poder dele tinha conseguido tudo aquilo que ele tinha. Ele não conseguiu entender que aquilo era permissão de Deus. E o que Deus fez para quebrar a soberba de Nabucodonosor? Ele transformou ele em animal. E ali ele passou 7 anos comendo capim e se alimentando como um animal. Até que ele reconheceu a
a glória de Deus. Aleluia. E quando ele reconheceu a glória de Deus, Deus restituiu tudo que ele perdeu, devolveu o reino para ele, fez dele voltar a ser o rei que ele era antes. Então é assim, irmãos. Deus, ele não gosta de soberbo, ele não gosta, irmãos, de murmuração. Tanto é verdade, o que ele fez com aquele povo que murmurava lá no deserto? Ele deixou lá circulando 40 anos. 40 anos aquele povo que saiu lá do Egito, estava lá, que Deus tirou para conduzir para uma terra prometida. Todos aqueles com idade acima de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, não conheceram a terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência e murmuração. Então, não murmure, simplesmente busque o Senhor Jesus, busque em oração, jejum, medite na palavra, fale com Deus, porque essa palavra vai te responder todas as vezes que você buscar a direção. Aleluia. A igreja, irmãos, é chamada a viver a vigilância, fé, santidade e esperança. Por esta profecia não é apenas sobre o futuro, mas um chamado diário para nós, para perseverança e um compromisso. É isso que diz a palavra na sexta bem-aventurança. E para encerrar, irmãos, nós chegamos lá na sétima bem-aventurança, verso 24, desculpa, não é 24 que nem tem, é 22, 14. 22, 14. Diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Que convite maravilhoso que o Senhor faz para aqueles que são bem abençoados, que são bem-aventurados, que são felizes na presença do Senhor, porque a estes entrarão pela porta na nova cidade, na cidade santa, na nova Jerusalém. E este verso, irmãos, ele nos ensina que são verdadeiramente felizes aqueles que guardam a palavra do Senhor, pois somente os que guardam a palavra têm direito à vida eterna. Então a vida eterna está aí. Como eu falei, a porta da graça está aberta para todos que queiram entrar. Mas tem que se apressar. Tem que se apressar porque a porta está fechando. João 14, 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morar. Palavras de Jesus. Porque Jesus, irmão, nos fez uma promessa. Ele disse que ia para o Pai preparar a morada e que voltaria para nos buscar. E por que ele nos fez essa promessa? Porque ele queria que aonde ele estivesse, nós todos estivéssemos lá, sem exceção. Deus quer salvar todos, todos Deus quer receber. Ele está de braços abertos. Se você der um passo na sua direção, ele está pronto para te receber. Aleluia. Então, a escolha é minha, a escolha é sua. O caminho está na nossa frente. Nós temos duas portas. Nós temos uma porta larga e temos uma porta estreita. Quem vai entrar, aonde você vai entrar, para onde você vai, a escolha é sua. Mas entenda uma coisa, que a porta larga, ela apresenta para nós as maravilhas do mundo, as belezas do mundo. Só que precisa entender que essas belezas, essas maravilhas, são todas passageiras. E o caminho pela porta larga, ele tem um fim. E o fim deste caminho é a morte eterna. Quando nós vamos para o outro lado,
escolhemos a porta estreita. Essa porta estreita que vai nos levar até Jesus. Esse é o caminho que vai nos levar para a vida eterna. Então, escolha no dia de hoje obedecer a Deus, busque santidade, fique firme até o fim. A verdade, a verdadeira preparação para a volta de Cristo não está nas palavras, mas numa vida transformada pela obediência. Então não adianta só eu falar, não adianta eu pregar a palavra se eu não cumpro. Irmãos, a igreja está cheia de fariseus. Vocês sabem o que é fariseus? Era que pegava a palavra, mas não vivia. Então está cheio por aí. Hoje nós pregamos o evangelho que não é o evangelho da palavra genuína de Deus. O evangelho que é pregado é o evangelho de prosperidade. Não estou dizendo que o nosso Deus não pode, que nós não podemos ser prósperos ao servir o nosso Deus. Mas a palavra verdadeira é essa, é chamar o povo para o arrependimento, que é chegado o tempo da volta do Senhor Jesus. Se nós não fizermos, obedecermos a palavra de Deus, se nós não pregarmos o seu ide, porque foi isso que Ele nos deixou, tá? Para nós levarmos a palavra deles a todos aqueles que não conhecem e aqueles que receberem verdadeiramente em seu coração, serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, somente pelo sangue de Jesus nós temos a árvore da vida. Nós podemos chegar à Nova Jerusalém. A salvação é pela graça, mas exige santificação. Só Jesus pode limpar, purificar e preparar as vossas vestes. Não existe outro caminho para a salvação que não seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor seja com todos nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor Jesus. Amém? Vamos estar nos colocando em pé, vamos estar entregando esse culto nas mãos do Senhor e agradecendo a Deus por todos os benefícios. O caderno dourado está aqui. Deixe o seu nome para a oração, as campanhas, aleluia. Nós vamos estar orando pela sua vida. Deixe o seu nome, o propósito da sua oração, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite gloriosa, pelo dia de hoje, Senhor, pela semana que terminou e pela semana que está iniciando. Deus, nós te louvamos, te bendizemos e entregamos na palma das tuas mãos cada vida que adentrou este lugar. Receba a nossa adoração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já foram dadas a vezes, ninguém mais tem mais vida, então vamos estar agradecendo a Deus pela presença dele aqui, pela palavra dele que foi pregada, né? E eu quero reforçar o que a pastora falou. Quando a gente nasce aqui na terra, existe um cartório aqui na terra onde você é registrado, né? Lá tem o seu nome, o nome dos seus pais, seus sucessores, né? Mas você também precisa se registrar no livro do céu. Como que você se registra no livro que Deus tem lá no céu? Basta você dizer, Senhor Jesus, eu lhe aceito como meu único Salvador. Aleluia. Então, quem quiser fazer esse voto, nós estamos aqui, a igreja toda será testemunha, e nós vamos orar por você. Amém? Bom, vamos colocar a nossa mão nessa posição, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
E a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja e todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso Aquele que nos fortalece. E operando Deus, Eita. mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja não esqueça, o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. Seja o nosso. Não suporto, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso